Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo, não é? Aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate, não é? Discussão das questões importantes para a cidade, para a região metropolitana e para o país, não é? E a gente aqui com o Ponto de Vista sempre às 1h30 da tarde, que é um horário tradicional, né? Nesse tipo de debate e de discussão importante, com os temas relevantes aqui para a nossa região e, claro, os assuntos de interesse nacional também, né? Infelizmente, saiu logo pela manhã, mais uma vez, o presidente da República, 9h da manhã, lá no cercadinho do Alvorada, atirando para todo lado, especialmente com o alvo certo lá do Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, por conta da operação da Polícia Federal de ontem, indo para cima do pessoal que patrocina, né, as chamadas mentiras, né? As falsas informações pelas redes sociais, as chamadas fake news, e que, em tese, são pessoas que patrocinam, né, e que colaboram financeiramente para o desenvolvimento do tal gabinete do ódio, que também, teoricamente, teoricamente não, né, que seria comandado pelo vereador, entre aspas, do Rio de Janeiro, né, o filho 02 do presidente da República, o Carlos Bolsonaro, o popular Carluxo, né? Que de vereador não tem nada, porque se há um lugar você não queira encontrar com o vereador Carluxo, vá à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? Que jamais ele está lá na Câmara do Rio de Janeiro. Ele está sempre enfiado no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada, está sempre circulando por Brasília. Em qualquer lugar você pode encontrar o vereador do Rio de Janeiro, menos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É uma vergonha, né, uma situação dessa. Não sei como é que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro permite uma situação assim, né? Bom, se bem que o Rio, sinceramente, o que acontece no Rio de Janeiro é algo assim inexplicável, né? E profundamente lamentável. A política do Rio de Janeiro completamente contaminada. Se for confirmado, né, o caso envolvendo o governador Witzel, né, nesses desvios de verba na compra de equipamentos para o Covid-19, o combate ao coronavírus, né, que ele está sendo investigado em cima disso. Se eventualmente ele vier a ser preso, né, será simplesmente o 6º governador ou ex, né, governador ou ex do Rio de Janeiro que vai para a cadeia. Nós tivemos lá Sérgio Cabral, né, um caso escabroso, né, um homem completamente desequilibrado, um psicopata completo, né? Sérgio Cabral, Pezão, Garotinho, Rosinha, Moreira Franco, né, que passou uma noite preso, mas foi, né, indiscutivelmente também foi preso, e o 6º seria, né, no caso, eu espero que não, né, o governador atual, Wilson Witzel. Quer dizer, inacreditável a situação que vive o estado do Rio de Janeiro. E agora a gente ainda acompanhando aí a reclamação, protesto firme, né, dos prefeitos aqui da Baixada Santista, através do Condesb, que é presidido pelo Paulo Alexandre Barbosa, o prefeito de Santos, contra a decisão divulgada ontem pelo governador João Dória, pelo comitê, não é, que foi formado lá para combate à Covid-19 aqui no estado de São Paulo, Comitê de Saúde, deixando a Baixada Santista no vermelho, ainda na fase 1, o entorno da capital, todas as 34, 35 cidades, né, em torno da capital, a Grande São Paulo, e transformando a cidade de São Paulo, a capital paulista, numa ilha de excelência, entrando na fase 2. Realmente é impressionante, ninguém conseguiu entender aquilo, nem o Dória conseguiu explicar, não é? Porque se fosse só eu aqui, só nós aqui do ponto de vista, mas toda a mídia regional, não é? Toda a região metropolitana, com exceção da capital, reclamando, os prefeitos reclamando. Eu vi a CNN, eu vi a Globo News, eu vi todos esses canais, não é? Rádio Bandeirantes, não é? Rádio Jovem Pan, enfim, todos fazendo esse questionamento e ninguém entendendo absolutamente nada de como é que é possível uma coisa daquelas, né? De novo a gente vai debater, vai discutir sobre isso, vai falar muito sobre o que vem acontecendo importante na cidade de São Vicente, uma importante cidade aqui da região metropolitana. E a gente, com prazer, recebe aqui no Ponto de Vista o doutor Mário Rebois, né? Ele que é médico, né? E coordena o combate ao Covid-19 em São Vicente. Doutor, prazer recebê-lo, tudo bem? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Chagas. Boa tarde, meu companheiro Christian. É um prazer estar aqui. Depois de muitos anos que eu não venho à TV Santa Cecília. É mesmo? Muitos anos. Vinha na época do Esporte por Esporte, ficava num outro prédio ainda,
da Oswaldo Faz Cruz. tempo, hein? Faz tempo, hein? Uns 20 anos aí. Eu estou com o companheiro Armando Gomes, que eu desejo uma pronta recuperação, que vocês restabeleçam rapidamente e volte a comandar o programa. É verdade. Abraço, Armando, né? Estamos aqui aguardando, hein, Armando? A recuperação. Você tem um compromisso aqui conosco de voltar ao Esporte por Esportes o mais rápido possível. Abraço, Armando. Fernando Chagas está aqui conosco mais uma vez, né? O nosso cientista político, para participar e colaborar com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço a todos, especial aos nossos telespectadores. Pegar uma carona aqui no comentário do Boturão. O governo do estado apresentou 5 fases progressiva de retomada das atividades econômicas no estado de São Paulo. Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Ele dividiu nesse momento o estado entre laranja, amarelo e vermelho. E o argumento foi que seria distribuído por região. Cada região, de acordo com os níveis de contaminação, então o doutor aqui que pode me corrigir, de contaminação, de mortos e também de UTIs, determinaria quem ficaria em cada faixa, vermelha, a laranja, amarela, verde ou azul. Por incrível que pareça, a grande São Paulo, a metrópole, a grande São Paulo e a Baixada Santista ficou no vermelho. Não vou discutir se esses números estão certos ou errados, isso aí tem o doutor para melhor explicar. O que causa estranheza, que nesta mesa aqui, todo mundo ao lado, está em vermelho e só essa caneca no meio, está em laranja. Portanto, está todo mundo aqui contaminado e só este aqui está sem contaminação. É estranho, porque o vírus ele não vai chegar na divisa ali de Diadema com São Paulo, São Bernardo com São Paulo e vai parar. Então, eu acredito que faltou embora tenha tido critérios, e tem uma pessoa que eu conheço que participou dessa elaboração, André Lara Rezende, o Boturão também conhece, é uma pessoa de alta capacidade. Eu acredito que a decisão pecou pelo lado técnico num único aspecto apenas. Ou é todo mundo vermelho, ou é todo mundo laranja. Não dá para todo mundo aqui ser vermelho e só a caneca ser a laranja. Então, acredito que os prefeitos já estão fazendo pressão, estão dialogando com o governador para reverter essa situação. Ou está todo mundo junto no vermelho, ou está todo mundo junto no laranja. Possível uma única cidade no meio desse município todo, a laranja e os outros vermelhos. Realmente é algo que a gente discutiu ontem, debatemos muito, como eu disse, não é só o Ponto de Vista, não é só a Santa Cecília TV, não é? Todos os órgãos de imprensa, todos os nossos co-irmãos aqui, não é? Toda a imprensa da cidade, os prefeitos todos aqui da Baixada, estão impressionados, impactados e irritados com essa decisão. Pior ainda, como eu disse ontem, são os prefeitos do entorno, né, das cidades que compõem a Grande São Paulo, a região metropolitana, porque evidentemente, o que disse o Chagas, né, as pessoas moram em São Bernardo, em Diadema, em Mauá, moram em Guarulhos, em Osasco, enfim, as pessoas vão a São Paulo. Nem que seja de carro, de ônibus, da maneira que for, vão a São Paulo. E aí, como é que faz? Quer dizer que se você tem um comprometimento maior no município, pode levar o vírus não vai levar o vírus para a cidade de São Paulo? Enfim, é inexplicável isso, né? A gente tem tempo ainda para discutir e debater, só apresentando também aqui com a gente o engenheiro Cristian Nogueira, que é secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano de São Vicente, né? E também aí tem muita coisa para falar a respeito do andamento lá das principais obras e de como é que a cidade vai caminhando, né? Ainda nessa situação difícil que é o combate também ou seja, mesclando, né, o desenvolvimento, as obras com o combate ao coronavírus. Tudo bem, Cristian? Obrigado por também estar conosco. Obrigado a vocês, obrigado, doutorão, pelo convite, aos nossos colegas aqui de trabalho também. Realmente essa parte do Covid atrapalhou um pouquinho o andamento, mas nós conseguimos driblar tudo isso. Hoje estamos com várias obras na cidade, nós estamos com a linha vermelha em recuperação, nós temos limpeza de canais, que há mais de 20 anos, o canal do Pompeba, quem não conhece ainda, há mais de 20 anos não era limpo, está sendo limpo de uma forma brilhante, elogiado pela população em volta, pavimentações sendo realizadas, recapeamentos, reformas de escolas, unidades de saúde estão sendo feitas também. Então temos mais de 60 obras, sem falar da nossa ponte também, né? Que já temos mais de 80% realizado e com uma inauguração para dia 27 de junho, se eu não me engano, né? Salvo aí uma data aí, mas acho que é 27 de junho.
com 80% já realizado. Então, eu creio que estamos dentro de um prazo tranquilo. Essas obras de pavimentação também estão sendo feitas em toda a cidade, não só na área insular, também como na área continental também. E nós queremos, quando inaugurarmos a ponte, né, reinaugurarmos a ponte, abrindo ela para a circulação, aquela pavimentação toda pode estar pronta já, para que tenha sido para que seja melhor trabalhado. Temos também essas unidades de saúde, né, doutor? Eu teve em vistoria hoje pela manhã em algumas unidades das unidades de saúde de família. São 6 unidades de saúde de família que estão sendo reformadas agora. Temos unidades do CATO também está sendo reformada para o telhado. Temos aí 10 milhões que foram liberados pelo Estado para que pudemos fazer 2 escolas também, canal da linha vermelha, uma parte também que não está contemplada pelo DAD, que é essa inicial que eu falei para vocês, pelo DAD. Então temos diversas obras na cidade, com a graça de Deus. Vamos falando sobre elas aí durante o programa também, né, que é muito importante para a população saber o que vai acontecendo, né? Por que tem tanta obra na rua, quais são os objetivos dessas obras todas, né? Se elas vão poder ser concretizadas ao longo do ano, já que temos esse problema enorme, né? Que envolve aí o combate ao Covid-19. E eu, claro, já vou passar a bola aqui para o doutor Mário, né? Que é o coordenador do combate ao Covid-19 em São Vicente, e ouvir dele também a opinião a respeito do que foi divulgado ontem, que foi apresentado ontem pelo governo do estado, mantendo a nossa região metropolitana e a grande São Paulo inteira no vermelho e apenas criando uma ilha, né, ali para a cidade de São Paulo. Márcio. Esses números aí precisam ser melhor analisados, né? Não são números que foram feitos de forma correta a análise. Eu acabei de ver, estava vindo para a TV o depoimento do prefeito de São Bernardo, Orlando Morano, né? Igual ele disse que ele é um aliado do governo, ele não é um alienado, né? E para a gente trabalhar bravo, né, Orlando Morano? A gente trabalhar com saúde pública, a gente precisa ter bom senso, primeiramente isso. Os dados não foram analisados de forma correta, até vi o prefeito Paulo Alexandre, presidente do CONDES, de maneira muito correta, tecendo algumas críticas, alguns comentários de maneira muito pertinente, né? Foi criada uma bolha em São Paulo no último final de semana, né? Um feriado prolongado, praticamente um lockdown, um mini lockdown, vamos dizer assim. E foi atirada à Baixada Santista uma bomba biológica, que não vai acontecer agora. Até meio duras as palavras, mas é uma bomba biológica. O maior epicentro da pandemia do Brasil é São Paulo. Você fechando São Paulo, as pessoas vão para onde? Vão para suas casas, o litoral, vão para o interior, e vai disseminar essa doença de uma maneira muito mais rápida, essa propagação. Você acha que devia haver uma proibição do governo do estado? Houve uma omissão do governo do estado? Sem dúvida. Já que tem que fazer esses feriados em São Paulo, o governo do estado devia ter baixado um decreto proibindo as pessoas de descer, como queriam os prefeitos aqui da região, enfim. Eu sei que isso é uma coisa meio pesada, né? Sim. Parece uma coisa meio ditatorial, aquela situação, mas a situação que nós vivemos é diferente, né? E mesmo no lado jurídico, todo mundo tem direito de ir e vir, mas tem um princípio maior, que é a saúde pública. Perfeito. E por saúde pública não é proibir, limitar, restringir. Eu acredito que seria uma medida interessante que poderia ser tomada, respeitando o direito de ir e vir de qualquer cidadão. As pessoas que trabalham, as pessoas que têm algum tratamento de saúde, Perfeito. eu acho que isso poderia ser respeitado. Isso, com né? certeza. Fazer um trabalho em cima. Agora, simplesmente abrir, fechar a capital e jogar o problema para o interior e para a Baixada. Então, fica daqui a complicado. 15 dias nós podemos ter um aumento considerável. Exponencial, pode ter certeza. Sem dúvida Agora, alguma. a movimentação maior, aqui para Santos, eu sei que vieram muitos carros, a gente sabe disso, muita gente veio, muita gente tem apartamento, essa coisa toda aí. E eu lembro muito bem que o próprio Rogério Santos, o prefeito Paulo Alexandre, eles deixaram muito claro, né, como o Pedro Gouveia também, dizendo o seguinte, não vamos fazer a barreira, mas o cara mostrando lá o documento, né, o IPTU, enfim, né, conta de luz e tal, que é proprietário do imóvel aqui na cidade, é óbvio que ele vai entrar, né, não tem como você impedir. Né? Aí as pessoas começaram a reclamar, né, muitas vezes até a imprensa com os prefeitos, que não conseguiam segurar as pessoas. Como é que você vai impedir uma pessoa de entrar na praia? Você vai prender a pessoa? É claro, tem todas as orientações. Acho que a Guarda Civil Metropolitana de São Vicente nunca trabalhou tanto. Toda hora indo atrás de um, conversando, orientando, mas as orientações partem
dessas próprias pessoas. Como é que você vai falar assim, não, você não vai? Você orienta, conversa, mas é muito difícil. Para o gestor é muito complicado. Você acha que as pessoas não acreditam no vírus ainda? Para tomar essas decisões? Eu acho que acredita. Para querer ir para a praia, para querer descer. Não é só um resfriadinho, não é só um resfriadinho. Nem uma gripezinha. Eu posso dizer porque eu peguei. Eu fui acometido, eu fui um dos primeiros da cidade por estar na linha de frente, atendendo as pessoas. E olha que derruba mesmo, hein? Eu tive também. Você teve que ficar internado ou não? Não, eu fiz o tratamento, isolamento em casa mesmo. Azitromicina? Tomei azitromicina, não tomei a cloroquina famosa. Eu também tomei azitromicina. Tomei ácitro e tomei também entrei com o corticoide também. Eu tomei azitromicina e, graças a Deus, o caso foi controlado de uma maneira até rápida, né? Sem muitos problemas. Aquela realmente derruba, você fica aquele mal-estar terrível, uma gripe, uma né, mialgia, uma fadiga, cefaleia. Eu não tive problema respiratório, imagino que você também não tenha tido, né? Não. A tal síndrome respiratória aguda grave. Agora, doutor Márcio, tem um sintoma inicial que possa falar para a pessoa, você está com coronavírus. Tem um único sintoma? Assim eu estou sem olfato. Esse aí é básico, né? Tem se como perdeu o olfato falou, no começo, é uma síndrome, né? Então, a perda do olfato, a perda do paladar, cansaço, mialgia. Tem gente que tem diarreia. Eu não tive. Febre alta, eu não tive. Não sei se o Edgar teve. Eu tive febre 38 e pouco. Cada um tem um sintoma diferente. Mas constante, né? Ela não baixava, demorou muito até entrar com a azitromicina. Ela não baixava de jeito nenhum. E o que as pessoas relatam bastante, que a gente está pegando bastante paciente, por ser uma doença nova, ainda está em estudos, muita cefaleia, muita dor de cabeça e a perda do paladar e a perda do olfato. Tendo um desses sintomas, qual é a providência que o cidadão tem que tomar? Procurar um médico o mais rápido possível, né? Ou seu médico particular, ou de uma unidade básica de saúde, né? A gente vê muitos casos que chegam tardiamente às unidades de saúde. São Vicente fez um trabalho diferente nisso, até gostaria de citar com vocês. O prefeito pensou em retirar esses pacientes com síndromes gripais dos prontos-socorros e das unidades de saúde. Unidade de saúde básica, unidade de saúde da família e as unidades de atenção básica dos postos de saúde. Se retirou e colocou dentro de um centro para atendimento, um centro com pessoas capacitadas, treinadas, com os EPIs de forma adequada, com raio-x, com testes rápidos, para atender essas pessoas. Então, com isso, acho que a disseminação em São Vicente foi de uma forma diferente. Todos no mesmo local, respeitando as barreiras, as distâncias preconizadas pela OMS e atendido por profissionais especializados. Acho que isso deu um diferencial de retirar as pessoas dos pronto-socorros. Só para tirar a dúvida lá, o Chagas ainda não teve, né? Espero que não tenha. Espero que tenha. O Christian também não teve, né? Pode dizer que eu tive logo depois do doutor, só que o meu foi muito diarreia, dores de cabeça, né? Não cheguei a ter nada de problema respiratório, graças a Deus. Não, mas testou? Testou positivo ou não? Testei positivo. Testou positivo. Então, você está o Chagas aqui, o único que você está isolado. Zerado, você é São Paulo. Estou isolado. O Chagas é a nossa ilha aqui, a nossa capital paulista. E também, já que estão falando que eu não peguei, pode haver também a questão do sintomático, ele pega, não tem... Assintomático, no caso. Assintomático, desculpe, assintomático. Sim. E passar o vírus? Sim, acontece. Pode acontecer. O assintomático é o cara mais perigoso, né? Na verdade, né? Se eu pensar dessa forma, sim. Não é? Ele está por aí, não sente nada. É mais perigoso para a saúde coletiva. Para a saúde coletiva, né? Individualmente, Está na rua e vai distribuindo vírus para todo mundo, né? Sim. Sem intenção, evidentemente, não sabe que está doente, não tem sintoma da Covid, mas pode ter o vírus. Verdade. Né? E para amarrar essa questão aí nesse primeiro bloco, a tal da cloroquina está completamente... escanteada mesmo? Sim, né? abolida. Os últimos estudos dizem que não tem efeito algum. O pessoal defendia muito a cloroquina, mas tem alguns efeitos colaterais. Eu trabalho com medicina da dor, a gente prescreve muito a hidrocloroquina nos casos de artrose, etc. Pessoas até com mais idade. O efeito colateral era muito menor que a cloroquina.
porém a cloroquina é mais cara que a cloroquina. Então o pessoal ia muito na cloroquina. Na cloroquina. Antes de passar para o Cristian, antes do intervalo, essas medidas, nós estamos abrindo as cidades. Mais cedo ou mais tarde, a população santista vai ter mais liberdade de trabalhar, de sair. Quais são as medidas básicas, imprescindíveis, para evitar diminuir a possibilidade de contato? Eu, por exemplo, eu não dirijo, eu pego o transporte coletivo, como eu devo me comportar? E assim, muitos cidadãos. É verdade. Ninguém está querendo inventar a roda, né? É simples, é só você praticamente copiar o que o Japão faz. O índice de contaminação do Japão foi muito baixo, de disseminação, o índice de morte é baixo também, porque ele já vem de longa data as pessoas usando máscara para evitar síndromes gripais. Eles têm o contexto todo do distanciamento entre uma pessoa e outra, a questão da higienização das mãos. Tanto é que antes de você se alimentar, na maioria dos restaurantes japoneses, você recebe uma toalhinha quente para poder fazer higienização das mãos. Então são alguns detalhes que a gente tem que instrumentalizar aqui no Brasil. Copiar o que eles fazem lá e aprimorar aqui. Mas só que o povo japonês é um povo centrado, né? Disciplinado, né? Disciplinado. Aqui a gente tem que criar essa disciplina também. Na Europa a gente também tem, né? Até nos países que têm uma proximidade maior com o Brasil, enfim, né? Os países de idioma latino, por exemplo, né? O pessoal é mais, vamos dizer assim, irritadiço, né? Italianos, espanhóis, especialmente Portugal, enfim, né? Portugal foi assim, uma coisa impressionante, fechou o país inteiro, são 9 milhões e pouco de habitantes, né? Muito menor, bem menor que a grande São Paulo, por exemplo, né? Que tem 22 milhões de habitantes praticamente, né? Então, veja, a situação fica mais fácil, mas fecharam, com grande disciplina, tiveram um resultado muito bom, livraram-se do problema com uma certa facilidade, com uma certa rapidez, né? Só lembrando que, lamentavelmente, o prefeito Pedro Gouveia, prefeito de São Vicente, também está acometido com Covid-19, né? Está de castigo em casa, né, doutor? Sim. Mas parece que está... Eu conversei com ele na terça-feira, estava se sentindo bem, umas pontadinhas aqui e ali, incômodo aqui e ali, mas de maneira geral está bem, né? Está bem. Está bem de saúde, quase assintomático, né? Quase assintomático. Não teve febre, não teve dispneia. Tá, em breve estará aí novamente a bancada aqui do ponto de vista. Um abraço ao prefeito Pedro Gouveia, que se recupere o mais rápido possível. E que, como diz aqui o doutor Márcio, né, o Pedro está muito bem, esperamos que assim continue, né? Voltamos já com o ponto de vista. Muito bem, de volta aqui a sequência do ponto de vista, com o doutor Márcio Reboat conosco aqui, médico, coordenador do Covid-19, do combate ao Covid, né, em São Vicente, lá na ponta também com a gente, secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Vicente, o Cristian Nogueira, e aqui o Fernando Chagas. Eu queria que fizesse uma análise rápida aí, Chagas, se for possível, né? O presidente da República saiu espumando hoje pela manhã, né? Saiu alegre, satisfeito, risonho, né? Ontem pela manhã, né, com a operação... Anteontem, com a operação que envolvia a Polícia Federal e que baixou lá no Palácio das Laranjeiras do Rio de Janeiro, na residência do governador do Rio, Witzel, né, no escritório da esposa Helena Witzel, né, esposa do governador, que é advogada, enfim, com todas aquelas evidências e aquela investigação toda sobre desvio de verbas públicas em compra de equipamentos para combater o Covid no Rio de Janeiro, onde o governador é diretamente envolvido, né? Então, como é um adversário político, tornou-se um inimigo, né, como o Bolsonaro gosta, um inimigo político. Ele saiu alegre, cumprimentou, parabéns à Polícia Federal, vão ter muitas outras operações enquanto eu for presidente e tal, não sei o quê, lá o pessoal aplaudindo. Hoje ele saiu bravo, rapaz, dizendo que não é nada, não pode ser assim e tal, e basta, chega de interferências, decisões autoritárias, né, e unitárias, né, enfim, por parte do Supremo, e basta, chega, acabou, não sei o quê. Está no limite. Está no limite, né? A minha mãe dizia, né, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu não sei muito bem o que quer dizer isso, mas se bate num, bate no outro, né? Primeiro tem que ter coerência. Se a Polícia Federal faz busca e apreensão no Palácio das Laranjeiras e pega equipamentos, computadores, celulares do governador do Rio de Janeiro, é legítimo. Da mesma forma,
é legítimo quando a Polícia Federal, agora não por ordem do STJ, mas por ordem do STF, também busca e apreensões em bolsonaristas, em aliados do Bolsonaro, isso também é legítimo. Mas para o Bolsonaro e os seus aliados, só é legítimo quando bate em Chico, quando bate em Francisco, não é legítimo. No caso do processo contra fake news, eu entendo que pelo aspecto jurídico ele tem um início viciado. Viciado, que eu digo, né, não é próprio o Supremo Tribunal abrir um processo sem ser provocado. A justiça só funciona quando ela é provocada. No caso, o ministro-presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, ele mesmo abriu o processo e, sem sorteio, passou esse processo para Alexandre de Moraes. Quer dizer, o STF hoje está investigando, ele é investigado e julga. Isto não cabe em termos jurídicos. Porém, quem está incomodado não pode ir num cercadinho, por mais alta que seja a autoridade do país, e começar a xingar o STF, xingar os ministros. Recorre para o pleno. Só que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, sabe, se recorrer para o pleno, ele conseguiu um feito, uniu os 11 ministros do STF. Eles não vão acatar. Alguma coisa ele conseguiu unir. Conseguiu. Né? Ele conseguiu unir. Incrível. Sempre era 6-5, para um lado ou para o outro. O Celso de Mello ficava no... 10-0, 11-0. Se tiver 12-0, são 11 ministros. Portanto, não está contente, recorre. E, em vez de ter uma decisão individual do Alexandre de Moraes, vai ter uma decisão colegiada, que é o que deve haver no STF. Porque... Agora, numa campanha que vem sendo desenvolvida em redes sociais contra o Supremo, por exemplo, os ministros são obrigados a aguentar calados uma campanha contra, de esculhambação todos os dias, de xingamentos e ataques ao Supremo? Esse é o ponto. Ele teve um início viciado, porém ninguém contestou. E se contestou... Nem o Aras. Nem o Aras. Não, o Aras apoiou. Apoiou, né? Apoiou. No momento que ele tomou vida própria, e qual é... Esse é um caso. O processo iniciou viciado. Outro caso é a investigação. Fake news não é de liberdade de expressão, não é liberdade de imprensa. Nenhum direito é absoluto. Todo direito, ainda que constitucional, ele é relativo, principalmente quando comparado um direito com outro direito. Quando a pessoa, na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa, comete crime, deixa de ser liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Tem que ser apurado, tem que ter um inquérito, tem que ter um processo para ver se vai ser condenado ou não vai ser condenado. O julgamento que vai decidir. No meu modo de entender particular, fake news, notícias falsas, distorcem a verdade, mentem para a população, enganam a população. Isto não é liberdade de imprensa. Isto não é liberdade de expressão. A liberdade de imprensa é você apurar os fatos e dar opiniões, até divergentes. Podemos ter, mas é apurar os fatos e discutir o fato, mas o fato verdadeiro, não no gabinete do ódio, que está no Palácio do Planalto, gerar notícias falsas para ter um lado da população, cerca de 30%, espalhando aquilo, inclusive por meio de robôs, ofendendo todas as autoridades, inclusive do Supremo. Não resta alternativa hoje que não seja essa, embora o processo tenha sido viciado, o Supremo investigar. Por que essa reação do presidente Bolsonaro? Essa reação do presidente Bolsonaro é porque vai justamente quebrar uma das pernas mais importantes da sua popularidade, que é espalhar por meio de robôs as fake news para uma parte da população acreditar. Isto, repito, não é liberdade de imprensa, não é liberdade de expressão. Isto é crime. E crime que está sendo apurado, o STF vai julgar, o plenário vai julgar. Não está contente? Recorre. Aliás, uma das grandes chagas que nós temos no momento, uma das grandes problemas, grandes questões que nós temos que enfrentar, né, no mundo que vivemos, né, o Márcio e o Christian também, essa questão das fake news, das mentiras, enfim, né, porque é uma coisa que, infelizmente, as pessoas não estão preparadas para conviver com redes sociais, né? Você não pensa assim, não? E desmoraliza também. Imagina, o secretário aqui, rapidamente, eu vou no computador
espalham pelas redes sociais algo que denigra a imagem pessoal dele, não só como secretário, mas como pessoa, atinge a família. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime, tem que ser apurado. Realmente, quem trabalha na área pública, né, doutor, sabe que isso aí é bem difícil para a gente mesmo. Eles batem muito nisso. Isso acontece muito. Uma coisa realmente, e na área da saúde, inclusive essa história da cloroquina, né, dos tratamentos rápidos, se é antes, se é no começo que tem que dar, se não tem que dar, e essa coisa toda, é uma coisa que deve incomodar muito também, especialmente a saúde. Nesse momento nós estamos vivendo pandemia, né, Márcio? O ministro Marcos Pontes tinha dado já a cura certa para o Covid-19, né, com o vermífugo. Um vermífugo, né? Que foi feito um teste em laboratório. E daí o teste in vitro, né? Isso. O teste in vitro, para depois você passar para o teste em humano, é um tempo enorme ainda, né? É como uma vacina, você não consegue fazer a vacina de uma hora para outra. Tem que ter vários testes até que se chegue à conclusão final. Agora, doutor Márcio, uma coisa que causou também muita estranheza. Nós tivemos 2 ministros exonerados em menos de 30 dias, 28 dias, ministros da saúde, que são da área de saúde, eles não quiseram colocar no protocolo do SUS a cloroquina. Eles foram exonerados e entrou um militar, excelente militar, na área de logística, mas não é médico. Assinou o novo protocolo para a utilização da cloroquina. A cloroquina, pela OMS, já disse que não tem efeito nenhum, ao contrário, tem efeito colateral. Pode causar arritmia cardíaca, entre outros problemas. Não tem nenhuma consequência para o governo, para o presidente, para este ministro, que não é médico, e muda o protocolo. E como fica o médico na ponta, o senhor na ponta? Vai prescrever? Ninguém perguntou para você, já doutor, vou tomar cloroquina? Não? Todo dia. Todo dia? Todo dia me perguntam. Quais são os efeitos colaterais? Por que o senhor me deu cloroquina? Por que você não me deu vermífugo? Não vou falar o nome do vermífugo, para não fazer propaganda. É melhor evitar mesmo. Entre várias coisas do dia a dia da gente, com o médico que está na ponta, sofre bastante. Não tem ainda um protocolo a ser seguido. É uma doença nova. Então a gente tem que tomar muito cuidado nas prescrições, nas colocações. Antes, afetava somente a parte respiratória, os pulmões. Hoje a gente já sabe que afeta muito rins. Não sei, as pessoas que tiveram Covid aqui, eu tive muita cefaleia, e os meus pacientes têm muita cefaleia também. Então, algum comprometimento neurológico deve ter. A gente vê nos pacientes extubados, logo no começo, uma dificuldade de contextualização de tempo e espaço. Então, é algo a ser estudado, é tudo muito novo. Eu não tive essa cefaleia, não. Eu tive realmente a dor de garganta muito forte, né? E tive a febre que não passava, uma dor no corpo, num determinado período, a tosse seca. Né, muito característico. Tosse seca, que perdurava, um incômodo realmente terrível. Como não regredia a febre, né, e a tosse também não diminuía, aí eu fiz um outro contato com a médica que me pediu então para ir, vai a Santa Casa, não consigo te atender agora, vai a Santa Casa. No sábado eu fui a Santa Casa, fiz lá a tomografia, e aí apresentou ali uns probleminhas ali no pulmão, né? Padrão de vidro fosco, é uma das características da doença. Exatamente, né? 20% do pulmão ali, 20 por 25 e tal. Foi passado depois para uma colega dela, também na verdade, pneumologista, e ela falou, não, ele está com a Covid. Batata. Aí fiquei no quarto 5 dias, né? Separado, enfim, mas a família já tinha tido. Eu falei, vamos ficar separado, todo mundo aqui já teve o... Não, tem que separar e tal, mas e o passado? Esquece o passado, né? É mais ou menos esse procedimento, né? Esquece o passado, vamos pensar daqui para frente. E aí eu fiquei isolado lá 5 dias e tal, mas até que realmente não me senti mal, nem nada, a azitromicina resolveu o problema com tranquilidade. A azitromicina, na verdade, é uma proteção ao pulmão, né? Para evitar uma pneumonia. Bacteriostático, né? E ele tem também uma função bastante interessante na parte inflamatória. Mas nesse caso evita que se forme uma pneumonia na pessoa, alguma coisa mais grave, né? Isso. Então, é um tratamento assim. Eu hoje também já me perguntava, você tomou a cloroquina? Eu falei, não tomou cloroquina nenhuma. Pô, por que você vai pedir cloroquina, vai tomar cloroquina, né? Se o médico indicar a cloroquina, você toma, né? Lógico, vai discutir com o médico ali na hora, com um médico conhecido seu, enfim, que você tem confiança. De jeito nenhum. Mesmo que me oferecesse a cloroquina no hospital, seja no hospital que fosse, né?
Eu, sinceramente, ia procurar algum outro médico mais conhecido e falar, meu caso é assim, E se fosse hospital, não ia te oferecer cloroquina. Não ia oferecer hidrocloroquina, que tem menos efeito colateral. Hidrocloroquina, hidroxicloroquina. Enfim, é um assunto que me parece agora um assunto já meio que encerrado, né? Para alguns, né? Tem outros aí que ainda teimam. Os 30%. Fazer esse questionamento. Agora, tem o lado positivo, né, das participações do presidente da República aqui na Baixada Santista, que foi exatamente viabilizar, solucionar o problema da reforma da Ponte dos Barreiros, né, o Christian? Sim, veio em boa hora realmente, né? Que ela ajuda tudo, independente dos partidos, políticos e tudo mais, a população sofreu muito com o fechamento da ponte, né? Nós tivemos aí, inicialmente, uma verba liberada para fazer aí 52 estacas, para que tivesse condições de poder estar liberando parcialmente, né? Então, eu creio que agora, dia 27, vamos concluir essa primeira etapa, com muita força, né? A dificuldade devido a outra ponta da mesa aqui, né? Que o Covid está atrapalhando um pouco a gente. Mas estamos conseguindo fazer e cumprir com nossas metas, né? Nesse momento, desde que a reforma começou, nós temos 2 meses já com a reforma em andamento? 2 meses em andamento. Foi feito aquele estaqueamento, né, por baixo? Foram feitas 42 estacas, a parte... 42? 42 já, o total de 52, se não me engano. 50? Acho que são 52 o total delas. Umas 10 ainda. Digamos que foi 80% também, que fizemos uma longarina também, tem algumas longarinas que têm que ser feitas. Mas já tem 80% pronto. É que tem as estacas que a parte submersa também está sendo feita com os mergulhadores, limpeza e refazer elas. Tudo. A pandemia não atrapalhou o ritmo das obras? Atrapalhou, né? Atrapalhou no geral, né? Porque os empreiteiros, né? Os funcionários também são cidadãos, né? E óbvio que eles também ficam doentes e ficam com medo, né? Acho que uma das coisas mais difíceis da pandemia é o medo da população, né? Então isso também atrapalhou um pouco a gente também. Nesse sentido também, eu sou secretário de Desenvolvimento Urbano, aí puxar um pouco urbano, eu sempre vejo urbano com economia, eu não separo os dois, desenvolvimento urbano e crescimento econômico, né? O impacto da pandemia no comércio, na prestação de serviço, enfim, nas atividades empresariais, dá para fazer uma avaliação? A gente faz o seguinte, faz um segundo intervalo, nós estouramos esse bloco aqui, na volta então o secretário explica e responde com calma a pergunta do Chagas. Já. Muito bem, voltamos com a sequência do ponto de vista, né? E o Fernando Chagas tinha deixado aí no ar um questionamento ao Christian Nogueira, o secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Vicente, né? A respeito da questão que envolve aí a economia também. Como é que foi a Isso, questão? Tem a mania de juntar desenvolvimento urbano com crescimento econômico. Indubitavelmente, a pandemia, no isolamento, a pandemia levou a uma desaceleração da economia e está afetando as atividades empresariais. Pela experiência, né, pelo contato que o senhor tem dia a dia, como está a situação do comércio, da prestação de serviço e que afeta, logicamente, a arrecadação de todos os municípios? A arrecadação nossa, ela caiu muito, né, com essa pandemia, com o fechamento do comércio, não teve como ser diferente. O impacto agora, a gente espera que as pessoas reajam positivamente na retomada e que o comércio volte a trabalhar normalmente. No caso das economias, eu não teria esses números para te falar, tá certo? Mas eu posso dizer aí que pelo menos 50% da arrecadação a gente perdeu, né? Que é a principal renda da cidade e do município. Né? Essa pergunta, Boturão, faz muito, né? Para a gente, nós somos da Secretaria de Finanças, trabalho com um grupo que cuida dessa situação, né? Eles perguntam muito qual o impacto. O impacto é realmente difícil de analisar. Eu vejo, na minha avaliação, nós vamos ter em torno de, no mínimo, um 30% de impacto, no mínimo. Porque a atividade econômica ela caiu muito, realmente. Sim. E esse ponto que o Cristian falou, o temor que as pessoas têm, mesmo abrindo, só um dado, em Portugal abriram os restaurantes em Portugal, comparativamente com o período pré-pandemia, apenas 2%. 2%, 98% de queda com os restaurantes abertos. Então, eu vejo que o impacto, principalmente para os municípios,
vai ser no mínimo em 30%, porque pega o ICMS, que é a transferência do Estado para o município, pega as taxas de licença e pega principalmente o ISS. Né? Então, não dá para fazer uma avaliação, mesmo que o senhor falou. Não dá, é uma situação singular, né? Mas nós vamos ter que ter uma rigorosa política fiscal, porque o impacto vai ser grande, mesmo na saída, mesmo na retomada, eu vejo muita dificuldade as pessoas saírem normalmente para consumir como no passado. A gente estava acompanhando há pouco, né, a entrevista coletiva do prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, né, e o Bola me passa aqui a informação, já o Estadão dissecando aí a coletiva do prefeito e deixando claro o seguinte: a economia na cidade de São Paulo, na capital, não reabre na segunda-feira, dia 1º de junho. Né? Nós entendemos aqui o que foi colocado aqui, né, pelo Rafael trouxe aqui a informação. E, segundo o Estadão, na entrevista, o prefeito de São Paulo, aliás, eu peguei um pouquinho, né, na entrevista pelo rádio, a partir de segunda-feira, a prefeitura recebe protocolos, né, por parte do comércio, né, de indústria, de empresas pequenas, médias, grandes, enfim, para que depois seja discutido um tempo mais curto, aí até provavelmente dia 10, dia 12 ou dia 15, enfim, né, se aprove ou se não aprove esses protocolos para a reabertura desse comércio, dessas empresas que eu citei aqui. Né? Uma das preocupações, uma das exigências que ele disse que serão feitas com relação à preservação de empregos das mulheres. E por que isso? Porque já está claro, já está definido pela Prefeitura de São Paulo que creches e escolas não serão abertas por enquanto. Então, as mães, como é que vão fazer com as crianças, criançada aí de 4, 5, 7, 8, São Vicente é muito comum, né? Aliás, a demanda em São Vicente é muito grande por creche, né? Parece que o maior número de vagas em creche na Baixada Santista é em São Vicente. São Vicente. Num ponto, doutor Márcio, juntando de novo economia com salário, aliás, né, estamos nessa discussão. Uns entendem, principalmente Paulo Guedes, mas está completamente errado, com toda certeza, que a recuperação vai ser em V. O que é em V? Cai rapidamente e cresce rapidamente. Os mais conscientes dizem que nós vamos ter uma recuperação em U. Cai, fica um bom tempo em recessão e depois sobe. Eu sou pessimista, eu acho que vai ficar em L. Cai e nós vamos permanecer durante muito tempo em L. Por quê? Por causa da questão política, estabilidade política. Mas o que eu queria discutir com o senhor, a possibilidade de uma precipitação, a gente abriu basicamente o comércio, e depois ter uma segunda onda? Sim. Há essa possibilidade? Há essa possibilidade, sim. E não é de você se descartar. Se a gente não tiver disciplina correta, tomar as medidas preventivas da forma certa, isso pode acontecer. Aí derruba definitivamente a economia. Mas principalmente porque tem aquele, como é que chama aquele efeito, não é efeito manada, como é que chama? Todo mundo, 70% pega, enfim, mas rebanho. Nós estamos, o efeito rebanho, mas nós estamos completamente distante dessa possibilidade, né? Muito distante. Eu acho que os números são muitas vezes bem diminuídos, não por questão de se esconder dados, é que a falta... Subnotificação, não vejo subnotificação, eu vejo pouca testagem. A Coreia fez de uma maneira totalmente diferente, foi uma testagem em massa, mas uma testagem um pouco diferente do que está sendo feito em alguns locais. Né? Não dá para fazer uma testagem, vamos dizer assim, uma testagem às cegas, você testar todas as pessoas, a pessoa com sintoma no primeiro dia. O teste rápido, você precisa ter anticorpos a partir do 7º dia, ou 10º dia, para que você crie, para poder o teste rápido dar positivo. Aí fazer o teste rápido por fazer. Muitas vezes você cai em descrédito do teste rápido, porque ele é mal indicado. Então existem janelas imunológicas para que você prescreva os testes específicos, que é o SWAB, a sorologia, o teste rápido. Isso tem que ser respeitado e muitas vezes não é. Como é muito difícil a gente dizer o impacto da economia, é possível hoje ver se a nossa curva está na ascendente, está no pico, está no topo, está descendo? Dá para fazer essa análise hoje? No Brasil, ou então aqui na Baixada Santista, é possível dizer em que posição nós estamos? Os números só estão crescendo, então está no ascendente. Eles não tiveram e nem caíram, então ainda estamos ascendente. Enquanto tiver a curva ascendente, ainda não começou a descer. Enquanto tiver ascendente,
teria que ter uma precaução, uma cautela Muito maior. em reabrir as atividades econômicas, seria Embora a isso. situação hospitalar esteja mais ou menos Razoável. Acho que os equilibrada, municípios fizeram a lição de casa. Acho que quase todos fizeram. Eu não tenho muitos dados dos outros municípios, mas acho que a maioria que a gente vê pela imprensa está fazendo a lição de casa. Agora, quanto a reabrir o comércio, não de uma maneira radical, talvez alguns critiquem a minha postura. Portugal foi a forma correta. Fez o lockdown durante 15 dias, o tempo de disseminar o vírus, fechou um tempo, não sei se 15 dias, 20, e depois voltou gradativamente. O que não dá é para se fechar tudo e ficar fechado, né? Criando um mecanismo como o uso de máscara, distanciamento, uso de álcool gel, a lavagem de mãos, etc., eu acho que pode abrir o comércio de uma maneira gradativa. Faltou uma coordenação nacional, né? Uma orientação, uma coordenação nacional que poderia muito bem ter sido feita pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, como nós todos dissemos aqui, não é nenhuma Brastemp, não é? Como cientista, como médico, enfim, é um ortopedista, né? Cirurgião, principalmente de jovens e de crianças, enfim, ele atuava nesse aspecto, mas é um homem ligado à ciência, né? E que tinha uma facilidade de comunicação muito grande, né? E de manter contatos, né? Porque ele manteve contatos com vários e vários secretários estaduais, visitou vários estados, enfim, até o presidente da República cismar com a popularidade dele que estava em alta naquele momento. E aí cismou com o Mandetta poderia estar aí até hoje, né, articulando, embora o presidente batesse contra, mas ele podia estar aí até hoje fazendo a articulação, a coordenação nacional. São Paulo precisa de tanto, precisamos investir mais em São Paulo, no Rio a situação está ficando ruim, está ficando pior, vamos investir um pouco mais lá e tal. O presidente poderia ter ficado quietinho, né? E tirado os méritos e ficado com os méritos, não é, de ter como seu ministro da Saúde um homem competente que estava sabendo levar a situação. Bateu de frente, tirou o Mandetta por causa da cloroquina, né? Por causa da história da cloroquina, queriam que ele assinasse um protocolo lá, que médico nenhum quis assinar. Mas médico nenhum quis assinar e veio o ministro aí e resolveu assinar. Eu tenho uma informação aqui que me passa agora o meu assessor pessoal aqui, Fernando, ele coloca aqui, ele recebeu aqui o seguinte, os horários dos tweets dos robôs, né? Que os robôs foram lançados ontem, né? E pede aqui que seja percebido pelas pessoas o seguinte, por exemplo, tem 646 tweetadas contra o Supremo Tribunal Federal ontem às 10h07 da manhã, no mesmo horário. No meu robô. 646 tuitadas contra o Supremo, contra o Alexandre de Moraes, por conta da operação da Polícia Federal ontem, na perseguição aí, esse pessoal que manipula as informações, o pessoal das fake news nas redes sociais e o pessoal também que, em tese, né, patrocina financeiramente essas operações, né? Então, os Chagas disse, são os chamados robôs, né? É o horário, o hashtag e a quantidade dos tweets que foram disparados ontem por esse pessoal. Em tese, né, a gente sabe, em tese, claro, a gente não tem provas aqui contundentes para conferir isso, para confirmar isso, mas em tese vem lá do gabinete do ódio, né, Chagas? Em tese. Coordenação, né? Em tese vem do Carluxo. Daí a reação do Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está reagindo de forma até impossível, além do que ele já é impossível, mais ainda, porque pode chegar no filho dele, no Carlos Bolsonaro. E só para completar aqui, né? Essa mesma situação, Chagas e Márcio e Christian, se repetiu de hora em hora. Então, de hora em hora, as mesmas tuitadas, a mesma pancadaria em cima do problema de todo Moraes, aí, enfim. É no aspecto jurídico provar, porque esses robôs, eles são caros, eles precisam ser impulsionados com um custo muito alto. O custo é alto e precisa ter quem financia. Daí pegar em 2, 3 empresas de empresários que apoiam o Bolsonaro. Qual a intenção do STF? É parar com o financiamento, que parando com o financiamento diminui essa possibilidade de utilizar robô. Mas a dificuldade é provar que os empresários estão dando dinheiro, dando recursos para essa finalidade, porque pode ser uma doação, uma propaganda, como o próprio governo federal fez. O governo federal pegou o Banco do Brasil,
começou a dar recursos para mídias sociais, né? que não são reconhecidas, mas como em troca de publicidade para o Banco do Brasil. Então, quer dizer, estão usando o dinheiro do Banco do Brasil de forma aparentemente legal para impulsionar fake news. Provar isso juridicamente é muito difícil. Então, eu vejo que esse processo, o desfecho dele é difícil, porém serve pelo menos para Bloquear, né? bloquear os recursos. Bloqueando os recursos, a possibilidade de você disparar fake news por diversos robôs é um custo muito alto e deve diminuir. A finalidade é essa. Vai ser uma coisa curiosa, né? Porque agora suponhamos que realmente seja um baque em cima do gabinete do óleo. Obviamente que essas mensagens, essas fake news vão ter uma retração. Uma retração. Né? Vai ficar evidente, né? A situação. Embora, como você disse, né? É difícil eu posso provar, né? Eu sou dono de uma empresa. Que, O Boturão produz fake news. Eu estou anunciando o meu produto. E é difícil provar. Não, o meu produto, quero vender o meu produto. Acho que o público que... O canal do Boturão nas redes sociais divulga o meu produto e eu vou... Então é muito difícil. Mas precisa, principalmente aqui no Brasil e no mundo também, uma regulação, leis. Mas mesmo assim é difícil, porque você pode fazer fake news fora do país e por aí afora, né? É uma nova era, né? Muito bom. Secretário Cristian Nogueira, obras de pavimentação, né? Sempre importante, uma cidade que o prefeito Pedro Gouveia, quando assumiu, tinha mais buraco do que asfalto, né? Isso é a pura realidade. Fora o lixo, né? O lixo foi uma aventura, né? Logo no meses limpando a cidade, caminhões e mais caminhões. E a pavimentação vai se desenvolvendo pelas principais ruas e avenidas de São Vicente, segundo você informou, né? Sim, já estamos trabalhando na área insular, né? Com esses contratos que veio com verba estadual. E já estamos com 13 vias sendo pavimentadas agora na área insular. E vamos iniciar também na parte continental. Só um adendo aí com relação à ponte também, que estava falando sobre a ponte. Nós colocamos agora também uma cabine de higienização, não é isso, doutor? Desinfectação. Desinfectação, na ponte? Do Covid lá também. Ponte, É importante estar falando também que nós estamos trabalhando sempre para poder recuperar, no caso da economia, né? Então, o prefeito está pensando em tudo, tá certo? Tanto a parte das obras, para melhorar o conforto da população, mas também pensa também nesse combate à pandemia aí de uma forma um pouco mais severa. É isso especialmente para o pessoal que está trabalhando nas obras? Não. Para a população geral. População geral. As pessoas que passam no dia a dia pela Ponte dos Barreiros. Nesse momento, o que está liberado lá? A ponte já está liberada? Não, somente pessoas. Pedestres. Somente pedestres. E qual é a projeção aí de vocês para o trânsito de veículos? Então, dia 27 de junho agora, né, terminando essa primeira etapa da obra, que são das estacas e algumas longarinas, vai fazer uma liberação parcial. Lógico, vai depender ainda da justiça, né, fazer essa liberação para a gente. A gente vai entregar e vamos mostrar para eles. Olha, fizemos aquilo que foi combinado. Né, entregamos com propriedade, com uma empresa idônea, com o IPT fiscalizando tudo. Temos condições de poder agora reabrir a ponte. Então, dia 27 de junho, creio eu. 27 de junho é a data prevista para a data prevista para término do nosso serviço. Legal, está próximo aí já, né? Próximo. Depois da situação tão enrolada, tão difícil, a gente sempre deu os méritos aqui e o agradecimento aqui no ponto de vista, inclusive quando o prefeito participa conosco, pela intervenção importante do presidente da República, o presidente Bolsonaro, que estava aqui na Baixada Santista, sentiu o problema, sentiu a dificuldade, é um drama para São Vicente, mas que atingia também Praia Grande, Cubatão, também aqui os munícipes de Santos, né, de alguma forma, e era uma coisa que precisava ser resolvida com uma certa rapidez. O presidente entendeu bem essa situação, colaborou com o São Vicente, o dinheiro foi depositado aí, enfim, né, e as obras estão acontecendo para o bem dos vicentinos, né, das pessoas que moram lá na parte continental e também na parte insular, não é claro, pessoal que faz o vai e vem, e as cidades do entorno também que deixam de ser prejudicadas. Meu caro Márcio Rebois, espero que tenha sucesso aí na continuidade da luta lá contra o Covid. Obrigado pela presença. Obrigado também ao Cristian Nogueira, secretário de adjunto, né, de Desenvolvimento Urbano lá de São Vicente, e ao Chagas, que mais uma vez colaborou aqui
com a gente no Ponto de Vista. Sempre às 1h30 da tarde, ao vivo aqui pela Santa Cecília TV e com a reprise para você acompanhar às 8 da noite de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira a reprise é à meia-noite. Valeu, obrigado, gente. Tchau.